No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado de Luma, deixando o empresário apavorado. A tensão no ar é palpável. Molina sabe que, se a verdade vier à tona, sua reputação estará em jogo. Enquanto isso, Mavi declara admiração por Luma, reconhecendo a força e a determinação que ela sempre demonstrou. Rhodes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. O gesto de bondade de Rhodes não passa despercebido, e Cristiano, mesmo em sua vulnerabilidade, sente uma centelha de esperança renascer. Ele não imagina que essa ação mudará o curso de sua vida. Michele, por outro lado, toma uma decisão drástica e termina com Cristiano. O relacionamento que parecia promissor se desfaz em meio a desentendimentos e segredos não revelados, deixando ambos desolados. Em um momento de vulnerabilidade, Mavi decide aceitar a proposta de Viola e lhe transfere todo o seu patrimônio. Essa escolha surpreende a todos. No entanto, as promessas de Viola de um futuro brilhante e seguro o seduz, mesmo que isso signifique abrir mão de sua autonomia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort. Curiosa e apreensiva, ela se dirige ao local sem saber o que a aguarda. Ao chegar ao restaurante, ela se surpreende ao encontrar não apenas um rosto familiar, mas também uma revelação que poderá mudar tudo. É a verdade sobre o quadro roubado e o envolvimento de pessoas próximas a ela. As tramas se entrelaçam e os personagens, cada um com suas motivações e segredos, se veem em um jogo de poder e lealdade. O que será que o destino reserva para eles? Com cada decisão, o suspense aumenta e os laços de amizade e traição se tornam mais complexos. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: nada será como antes. Após descobrir que Molina está vivo, o jovem se vê em uma situação desesperadora. Ele tenta alertar Luma sobre a verdadeira face de Molina, mas acaba pagando um preço altíssimo por sua coragem. A tensão aumenta quando Iberê decide mostrar a Luma uma imagem comprometedora que conseguiu registrar do suposto morto-vivo. Ele apresenta a foto, que foi tirada de um porta-retratos na casa de Julius Ayer, um dos personagens mais enigmáticos da novela. A imagem revela Molina em uma situação que sugere que ele não só sobreviveu, mas que também está tramando algo ainda mais sinistro. Iberê, com medo das consequências, revela a Luma que foi procurado por Mércia, que está cada vez mais envolvida em um jogo de poder e manipulação. Temendo pela sua segurança, ele aceita uma proposta tentadora: R$600 mil para desaparecer e manter segredo sobre o que sabe. Antes de partir, ele faz um pedido a Luma, que continue investigando e descubra quem realmente matou Rudá, um mistério que assombra a trama e envolve diversos personagens. Depois dessa conversa reveladora, Iberê desaparece sem deixar rastros. O público, no entanto, logo descobrirá que seu destino é sombrio. Em uma cena de pura tensão, enquanto está em um dos quartos do Albacoa, Iberê é surpreendido pelos capangas de Molina. Sem suspeitar do que está por vir, ele abre a porta e é capturado pelos criminosos, que não têm piedade. Na sequência seguinte, os capangas aparecem transportando um baú pesado até uma van. O clima é de apreensão, e a música de fundo intensifica a sensação de perigo iminente. Eles seguem para um pier isolado, onde uma traineira os aguarda. A cena é marcada por uma atmosfera sombria, com o céu nublado refletindo a gravidade da situação. Em alto mar, o baú é jogado na água, e Iberê se vê preso dentro dele, lutando desesperadamente para se libertar. A câmera foca em suas batidas frenéticas na tampa, enquanto o objeto começa a afundar lentamente no oceano.
O desespero de Iberê é palpável. Ele grita por ajuda, mas o som é abafado pela água que o envolve. Enquanto Iberê enfrenta seu trágico destino, Molina, por outro lado, se mostra cada vez mais astuto. Ele encontra Luma e, com um sorriso frio, garante que pagou pelo silêncio do jovem. As palavras de Molina são carregadas de ironia, insinuando que Iberê fugiu para um destino paradisíaco, como Cancún ou Orlando. Luma, confusa e angustiada, não consegue acreditar no que ouve. Ela sente que algo está errado, mas a dúvida a consome. Será que Iberê realmente abandonou tudo? Ou há algo mais sombrio por trás de seu desaparecimento? A trama se adensa quando Luma decide investigar por conta própria. Ela começa a juntar as peças do quebra-cabeça, relembrando as conversas que teve com Iberê e os avisos que ele lhe deu. A determinação de Luma cresce à medida que ela percebe que a vida de Iberê pode estar em perigo. Ela se lembra da imagem que ele mostrou e decide visitar a casa de Julius Ayer, acreditando que lá pode encontrar pistas que a ajudem a entender o que aconteceu. Enquanto isso, Molina continua a manipular os eventos ao seu redor. Ele se reúne com Mércia, que está cada vez mais envolvida em seus planos. Os dois discutem estratégias para manter o controle da situação e eliminar qualquer ameaça que possa surgir. A tensão entre eles é palpável e o público começa a perceber que Molina não é apenas um vilão, mas um jogador astuto em um tabuleiro de xadrez mortal. A relação entre os personagens se torna cada vez mais complexa. Luma, determinada a descobrir a verdade, se aproxima de outros aliados, como Fátima e Rhodes, que também têm suas próprias razões para querer desvendar os mistérios que cercam a morte de Rudá. Juntos, eles formam uma equipe improvável, unindo forças para enfrentar Molina e seus capangas. Enquanto isso, o público é levado a mergulhar nas emoções de Iberê, que, preso dentro do baú, reflete sobre suas escolhas. Ele se lembra de momentos felizes, de sua amizade com Luma e dos sonhos que tinha para o futuro. A luta pela sobrevivência se torna uma metáfora para a luta interna que ele enfrenta. Será que ele conseguirá se libertar das garras de Molina e encontrar um caminho de volta à liberdade? A narrativa se alterna entre os esforços de Luma para descobrir a verdade e os planos malignos de Molina, criando um clima de suspense e expectativa. Cada revelação traz novas camadas à história, enquanto o público se pergunta se Iberê conseguirá escapar de seu destino trágico ou se será apenas mais uma vítima do jogo mortal que Molina está jogando. À medida que a trama avança, os personagens se deparam com reviravoltas inesperadas. Luma, com sua determinação inabalável, se vê em situações de risco, mas sua coragem a impulsiona a seguir em frente. Ela não está disposta a deixar que Iberê seja esquecido, e sua busca pela verdade se torna uma questão de vida ou morte. O clima de tensão aumenta conforme os capítulos se desenrolam, levando os espectadores a questionar quem realmente pode ser confiável e quem está jogando em lados opostos. Molina, sempre um passo à frente, parece antecipar os movimentos de Luma e seus aliados, criando um jogo psicológico que mantém o público na ponta da cadeira. No final, a pergunta que paira no ar é: Iberê conseguirá se libertar e revelar a verdade sobre Molina antes que seja tarde demais? O destino de todos os personagens está entrelaçado, e cada escolha pode levar a consequências devastadoras. Luma, determinada a descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Iberê, se une a Fátima e Rhodes em uma missão arriscada. Juntos, eles exploram cada pista, cada indício que possa levá-los a Molina e ao paradeiro do jovem. A amizade e a lealdade entre eles se fortalecem, criando um laço que se torna essencial para enfrentar o vilão que os ameaça. Em um giro dramático, Luma e seus aliados conseguem localizar o pier onde Molina está operando. Com informações que conseguiram reunir, eles armam um plano audacioso para confrontar o vilão e resgatar Iberê.
O clima é de expectativa e medo, mas a determinação de Luma brilha mais forte. Ela sabe que a vida de Iberê está em suas mãos e que cada segundo conta. A cena de confronto é eletrizante. As trocas de olhares entre os personagens são intensas, e a tensão no ar é palpável. A luta que se segue é cheia de ação e emoção, com cada personagem lutando não apenas por sua própria sobrevivência, mas também pela verdade e pela justiça. No auge do confronto, Luma consegue se deparar com Molina. A confrontação é carregada de emoção, com Luma exigindo respostas sobre Iberê e sua verdadeira intenção. Molina, com um sorriso sarcástico, tenta manipular a situação, mas Luma, armada com a verdade e a força de seus aliados, não se deixa intimidar. A luta entre eles é simbólica, representando a batalha entre o bem e o mal, a coragem contra a opressão. Paralelamente, a luta de Iberê dentro do baú chega a um clímax. Com um último esforço, ele consegue abrir a tampa e, em um ato de pura sobrevivência, emerge das águas geladas. A cena é poderosa, simbolizando a resiliência humana diante da adversidade. Ao subir à superfície, ele avista a traineira de Molina e ouve os gritos da luta que acontece em terra. A esperança renasce dentro dele. Com um golpe final, Luma e seus aliados conseguem desarmar os capangas de Molina. A vitória parece iminente, mas o vilão tenta uma última cartada, ameaçando Luma com um revólver. No entanto, a coragem de Iberê brilha novamente. Ele aparece no momento crucial, enfrentando Molina e revelando a verdade sobre suas ações. A revelação de que Iberê sobreviveu não apenas desarma Molina, mas também transforma a dinâmica do confronto. A luta culmina em um embate dramático entre Iberê e Molina, onde o jovem finalmente consegue derrotar o vilão, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. A história de Luma é marcada por reviravoltas emocionantes e um crescimento pessoal notável. No último capítulo, ela finalmente consegue dar a volta por cima, recuperando o quadro super valioso que pertencia à sua família. Esse quadro, uma verdadeira obra-prima, não é apenas um símbolo de riqueza, mas também de sua herança e de tudo o que ela lutou para preservar. Após a morte de Molina, Luma verá sua vida mudar drasticamente e seu destino se entrelaçará de forma inesperada com o de Mavi. Luma, uma mulher forte e determinada, sempre enfrentou desafios que testaram seus limites. Desde o início da trama, ela passou por dificuldades emocionais e financeiras, mas nunca perdeu a esperança. A recuperação do quadro pintado por Paul Cézanne, um artista renomado, representa não apenas uma virada financeira, mas também um retorno às suas raízes. Essa obra, que foi passada de geração em geração em sua família, carrega consigo memórias e histórias que moldaram quem Luma é. Sua luta para recuperar essa relíquia se torna um símbolo de resistência e força. No entanto, a jornada de Luma não será fácil. Antes de se tornar milionária, ela se vê em um dilema moral quando promete entregar Molina à polícia. A tensão entre Luma e Mércia aumenta, pois esta última deixa claro que seu plano sempre foi reunir a família para um recomeço. A mansão que Mércia adquiriu, anteriormente pertencente a Luma, serve como um palco para os conflitos familiares que se desenrolam. As dinâmicas entre as personagens se intensificam, revelando traumas do passado e segredos que estavam enterrados. Enquanto isso, a chefe, que sempre teve um espírito rebelde, se alia a Molina em um plano audacioso para escapar do cárcere privado. Essa aliança inesperada mostra o quanto as circunstâncias podem fazer com que pessoas se unam por um objetivo comum, mesmo que essa união seja baseada em interesses questionáveis. Luma, determinada a não deixar que Molina escape impune, negocia a entrega do quadro, sabendo que isso pode ser a chave para sua liberdade e para a justiça que tanto deseja.
A tensão atinge seu ápice quando Luma, após um confronto dramático, entra na Zontex e chama a polícia. O momento em que Molina é atingido por um tiro e morre é um divisor de águas na trama. A morte do vilão não apenas libera Luma de sua influência, mas também a absolve de qualquer culpa que pudesse carregar por suas ações. Essa cena culminante é carregada de emoção, mostrando a luta interna de Luma entre a vingança e a busca por um futuro melhor. Após o julgamento, onde Luma se vê livre de todas as acusações, a cena se desloca para um novo começo. Mércia, agora absolvida, se junta a Luma e Mavi em uma cobertura luxuosa. A mudança de ambiente simboliza a transformação que cada personagem passou. Tudo de ruim ficou no passado. Daqui pra frente vai ser só coisa boa, só alegria. A começar por essa coisinha linda que tá entrando. Mércia, referindo-se à filha que Luma espera. Essa frase encapsula a esperança e a renovação que permeiam o final da história. Mavi, que sempre foi um pilar de apoio para Luma, se aproxima dela com amor e ternura. O momento em que ele pega a filha no colo e a chama de minha princesa e minha princesinha é um dos mais tocantes da trama. Essa cena não só representa a felicidade familiar, mas também a superação de todos os obstáculos que Luma enfrentou ao longo de sua jornada. A relação entre Luma e Mavi se fortalece, mostrando que o amor pode superar as adversidades. A gravidez de Luma não é apenas uma nova fase em sua vida, mas também um símbolo de esperança e continuidade. A filha que ela espera representa um futuro promissor, onde as dores do passado não têm mais poder sobre seu presente. Luma, agora milionária, assume o controle total do Albacoa, um empreendimento que sempre sonhou em administrar. Esse novo papel não é apenas uma conquista financeira, mas também uma realização pessoal. Ela se torna uma mulher que não apenas recupera seu patrimônio, mas também sua dignidade e seu lugar no mundo. A liderança de Luma no Albacoa é um reflexo de sua força e resiliência, mostrando que ela é capaz de transformar sua vida e a de sua família. As interações entre os personagens se tornam mais profundas, revelando a complexidade das relações humanas. A amizade entre Luma e Mércia, que passou por altos e baixos, se fortalece à medida que elas reconhecem a importância de estarem juntas. A dinâmica entre elas é cheia de nuances, mostrando como o perdão e a reconciliação podem florescer mesmo após conflitos intensos. Além disso, o público testemunha o crescimento pessoal de Luma, que se transforma de uma mulher vulnerável em uma líder forte e confiante. Sua trajetória é inspiradora, mostrando que mesmo diante das maiores adversidades, é possível reerguer-se e conquistar seus sonhos. A narrativa não apenas entretém, mas também inspira reflexões sobre superação, amor e a importância da família. Com a chegada da filha, Luma e Mavi se veem diante de novos desafios, mas também de novas alegrias. A parentalidade traz consigo responsabilidades, mas também momentos de felicidade que fortalecem ainda mais o vínculo entre eles. A cena final, onde a família se reúne, é um poderoso lembrete de que, apesar das dificuldades, o amor sempre prevalece. A trajetória de Luma é um verdadeiro testemunho de resiliência, amor e transformação. Desde seus primeiros desafios, quando se viu à mercê das adversidades, até a sua ascensão como uma mulher milionária e empoderada, Luma exemplifica a luta constante pela superação. Sua história ressoa com muitos, pois reflete a jornada de tantas pessoas que enfrentam dificuldades e, mesmo assim, encontram forças para se reerguer. A recuperação do quadro de Cézanne simboliza não apenas a restauração de um bem material, mas também a reconexão com suas raízes e a redescoberta de sua identidade. Essa obra de arte, que representa a herança de sua família, torna-se um elo entre passado e presente, mostrando que, embora as circunstâncias possam mudar,
a essência de quem somos permanece. Luma não apenas recupera um bem valioso, mas também reafirma seu lugar na história de sua família, solidificando sua posição como uma mulher forte e independente. A relação entre Luma e Mavi evolui de forma significativa ao longo da trama. O amor que eles compartilham é testado, mas também se fortalece, mostrando que, em meio aos desafios, o amor verdadeiro pode prevalecer. A gravidez de Luma e a chegada de sua filha representam um novo capítulo, repleto de esperanças e promessas. Essa nova vida é um símbolo de renovação e continuidade, um lembrete de que, mesmo após as tempestades, sempre há espaço para a luz e a felicidade. Após uma série de intrigas e uma verdadeira guerra fria que se arrastou por meses, Mavi e Molina finalmente entraram em um confronto brutal, rolando pelo chão em uma briga intensa, cheia de tapas e socos. A adrenalina estará à flor da pele, e o embate pode ter um desfecho trágico para um deles, deixando os espectadores em suspense. Durante a luta, Mavi, determinado a acabar com a ameaça que Molina representa, tentará tomar a arma do vilão para matá-lo. A cena será marcada por um misto de desespero e coragem, enquanto Molina fará de tudo para atirar no próprio filho, revelando a profundidade de sua loucura. No entanto, a decisão final não estará nas mãos de nenhum dos dois. É nesse momento crítico que Mércia entrará em cena, uma figura que sempre teve um papel crucial na vida de ambos, e conseguirá pegar o revólver, ficando diante de um dilema impossível: apontar a arma para o filho ou para o amante. Antes desse momento tenso, Mavi, em um ato de desespero, dará uma ordem ao seu fiel cachorro, Otto, para atacar Molina. O cão, treinado e leal, obedecerá de imediato, partindo para cima do vilão com bravura, mordendo-o e o impedindo de reagir. A cena será intensa, com o cão lutando ferozmente e, mesmo ferido, Molina conseguirá se livrar do animal em um movimento brusco. Em um ato cruel e impensável, ele atirará em Otto, deixando Mavi em estado de choque e aumentando a tensão no ar. Molina então partirá para cima de Mavi gritando: "Agora eu te mato, moleque!" As palavras dele ecoarão como um aviso sombrio, e a luta se tornará ainda mais brutal. Ele tentará disparar contra o próprio filho, mas errará o tiro, e a bala passará perto, um lembrete do quão perto a morte pode estar. Os dois continuarão brigando no chão, ambos lutando com todas as suas forças para alcançar a arma que representa a vida ou a morte. É nesse momento caótico que Mércia, completamente abalada e em estado de choque, tomará posse do revólver. A tensão será palpável, e o espectador sentirá a angústia da ex-governanta, que sempre esteve entre a espada e a parede em suas decisões. Molina, cínico e manipulador, tentará jogar com suas emoções, provocando: "Acerta ele, meu amor! Vai, Mércia, mata logo o seu filho!" As palavras dele serão como veneno, tentando envenenar a mente dela e forçá-la a tomar uma decisão que mudará suas vidas para sempre. Diante da situação extrema, a ex-governanta ficará dividida, sem saber para quem apontar a arma, alternando a mira entre Mavi e Molina em meio ao desespero. O dilema moral que Mércia enfrenta será um reflexo das escolhas que fez ao longo de sua vida, e a cena se tornará um verdadeiro retrato da complexidade das relações humanas. O público ficará preso à tela, torcendo para que Mércia encontre uma saída, mas sabendo que cada segundo que passa a leva mais fundo em um abismo de dor e perda. A luta entre Mavi e Molina se intensificará, com momentos de fúria e desespero, enquanto ambos tentam se superar. O chão da sala estará coberto de marcas da batalha e cada golpe trocado será uma representação do que está em jogo: a vida, a morte e o amor que uma vez uniu os três. A tensão será tão forte que o público poderá sentir a eletricidade no ar, como se cada movimento pudesse ser o último. Enquanto isso, a presença de Otto, mesmo ferido,
será uma lembrança do amor incondicional e da lealdade que muitas vezes falta nas relações humanas. O cachorro, embora em perigo, simbolizará a esperança e a pureza em meio ao caos. A cena se tornará um campo de batalha emocional, onde cada personagem lutará não apenas por suas vidas, mas também por suas almas. Mércia, em um momento de clareza, poderá recordar os momentos bons que teve com Mavi e Molina, e isso a ajudará a entender que a verdadeira luta não é entre eles, mas contra as forças que os separaram. A luta interna dela será tão intensa quanto a luta física entre os dois homens, e isso criará uma camada adicional de drama que manterá o público completamente envolvido. À medida que a luta continua, a câmera poderá alternar entre os rostos de Mavi, Molina e Mércia, capturando a dor, o medo e a determinação em seus olhos. O cenário, que antes era um lar, agora se transformará em um campo de batalha, refletindo a desintegração da família e o custo das escolhas feitas. O clímax da cena se aproximará, e o espectador será levado a questionar quem realmente merece viver. A tensão será tão alta que será quase insuportável, e a cena culminará em um momento de silêncio, onde todos os personagens estarão paralisados em suas decisões, esperando que o destino intervenha. A luta entre Mavi e Molina não é apenas física, mas também simbólica, representando a luta entre o bem e o mal, a luz e a escuridão dentro de cada um deles. A presença de Mércia complicará ainda mais a situação, pois ela representa a possibilidade de redenção, mas também o peso das escolhas que foram feitas. O que acontecerá a seguir será um verdadeiro teste de caráter, onde cada um será forçado a confrontar seus demônios internos e decidir o que realmente importa. O público ficará na ponta da cadeira, ansioso para ver como essa história se desenrolará, sabendo que a resolução dessa luta pode mudar tudo para sempre. Mércia, com o revólver em mãos, se vê em uma encruzilhada emocional, onde cada escolha que fizer terá repercussões profundas não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. O dilema de apontar a arma para Mavi ou Molina simboliza a luta interna entre amor e dever, entre a proteção de um filho e o amor por um amante que, apesar de suas falhas, ainda possui um lugar em seu coração. Enquanto Mavi e Molina continuam a lutar, ambos são forçados a confrontar o que realmente representam um para o outro. O embate físico se transforma em um reflexo de suas emoções mais profundas: a traição, a dor e a busca por redenção. Mavi, em sua luta pela sobrevivência, não apenas luta contra o pai, mas também contra o legado de dor que ele representa. Por outro lado, Molina, em sua tentativa de eliminar o que considera uma ameaça, revela o quanto está perdido em sua própria escuridão, incapaz de ver o amor que ainda existe entre ele e seu filho. O momento decisivo chega quando Mércia, finalmente ciente do peso de suas escolhas, percebe que não pode permitir que o ciclo de violência continue. Em um ato de coragem, ela toma uma decisão que mudará o curso de suas vidas. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, ela aponta a arma para Molina. Não com ódio, mas com a determinação de quebrar as correntes que os prenderam a essa batalha sem fim. "Chega", ela dirá, com a voz trêmula, mas firme. "É hora de parar com essa loucura." A cena se desenrola em um silêncio tenso, onde cada personagem reflete sobre suas escolhas, suas dores e suas esperanças. A luta não termina com a vitória de um sobre o outro, mas com a compreensão de que o amor, mesmo em suas formas mais complicadas, pode ser a chave para a libertação. O público é deixado com a sensação de que, apesar das feridas profundas, a possibilidade de reconstrução e perdão está ao alcance. Assim, Mania de Você não apenas apresenta uma batalha física, mas uma batalha emocional que ressoa na vida de cada um dos personagens. A história nos faz refletir sobre o que realmente importa: as relações que construímos,
os laços que formamos e a capacidade de perdoar e ser perdoado. A luta de Mavi, Molina e Mércia se torna um símbolo da luta de todos nós, um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar, desde que estejamos dispostos a enfrentar nossos medos e abraçar a mudança. Com isso, a narrativa se fecha, mas deixa uma porta aberta para o futuro, onde as histórias de amor, dor e redenção podem continuar a se desenrolar, mostrando que, apesar dos desafios, a vida sempre encontrará um jeito de seguir em frente. Isis se vê em um momento de desespero e vingança. A tensão entre ela e Berta, sua sogra milionária, atinge seu clímax quando Isis decide que chegou a hora de agir. A cena se desenrola em um luxuoso salão onde uma festa elegante acontece. Berta, sempre cercada de admiradores e aliados, não imagina que a verdadeira ameaça está prestes a se revelar. Isis, escondida em um canto, observa cada movimento da sogra com um olhar penetrante e cheio de ódio. Lady, uma aliada inesperada, tem suas próprias motivações e decide ajudar Isis a colocar seu plano em ação. Você não vai se arrepender, Isis. Essa é a sua chance de acabar com ela de uma vez por todas, sussurra Lady, enquanto as duas se aproximam do local onde Berta está conversando animadamente com seus convidados. A tensão no ar é palpável e Isis sente o coração acelerar ao pensar no que está prestes a fazer. Disposta a se vingar e a matar Berta, ela saca uma arma e dispara 2 tiros na direção da milionária. O som ecoa pela festa e todos se viram em choque. No entanto, algo inesperado acontece. Os tiros não atingem Berta. Antes de atirar, a dondoca havia confessado seus crimes, sem imaginar que um delegado e policiais estivessem escondidos no mesmo local, prontos para prender Isis em flagrante. Chegou tua hora, Berta. Matei o filho e agora vou matar a mãe. Tá pronta para encontrar o Henrique? Pergunta Isis, com a voz tremendo de raiva e emoção. É um momento de pura adrenalina, e a sala se transforma em um cenário de pânico e confusão. Os agentes se revelam, e o delegado, com uma expressão séria, diz: Está presa, Isis. Tem o direito de ficar calada e chamar um advogado. A frustração e a raiva tomam conta de Isis, que não consegue acreditar que seu plano falhou. Você me traiu, Lady. Estava agindo pelas minhas costas para me incriminar. Enquanto os policiais a algemam, Lady observa a cena com um sorriso satisfeito, sabendo que cumpriu seu papel na armadilha. Delegado, agora o senhor tem a confissão de todos os crimes que a minha nora cometeu, fala Berta com um tom de triunfo. O delegado responde que tudo está gravado. Acabou para você, Isis, brada a empresária, sentindo um misto de alívio e vingança. Isis, ainda em estado de negação, tenta manter sua postura desafiadora. Vai rindo, não vou ficar presa muito tempo, grita a assassina, sua voz ecoando no ar. A certeza de que tudo acabaria em sua derrota não a abala. Ah, vai! Em nome do meu filho que você matou, eu te garanto. Vou mover mundos e fundos para que você apodreça na cadeia. Rebate Berta, com um olhar cheio de determinação. As palavras da sogra são como um golpe para Isis, que sente a pressão da realidade se aproximando. Os policiais levam Isis algemada, e ela se debate, tentando se soltar. A cena é caótica, e os convidados da festa assistem, horrorizados, enquanto a mulher que tentou cometer um crime tão hediondo é levada. Berta, agora aliviada, se senta em uma cadeira, demonstrando o quanto está abalada. Aí, dona Berta, dessa vez eu mandei bem, né? E deu tudo certo. Com um sorriso de satisfação. Ela se sente vitoriosa, mas também percebe que a batalha entre elas está longe de terminar. O clima na sala é de alívio misturado com tensão. Os convidados sussurram entre si, tentando entender o que aconteceu. Berta, ainda em choque, reflete sobre os eventos. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Isis estava disposta a tudo,
murmura, enquanto tenta processar a situação. A cena se desenrola com a presença de jornalistas e repórteres que chegam ao local, atraídos pela notícia do crime. As câmeras começam a registrar tudo, e a história de Isis e Berta ganha repercussão. A mídia, sempre sedenta por escândalos, transforma a situação em um verdadeiro circo, e Berta se vê no centro das atenções, sendo questionada sobre o que aconteceu e o que a levou a essa situação extrema. "Como você se sente sabendo que sua nora tentou te matar?", pergunta um repórter, enquanto Berta tenta manter a compostura. "Eu me sinto aliviada por estar viva e por finalmente ter a chance de enfrentar essa mulher que destruiu minha família", responde Berta com firmeza. Enquanto isso, Isis é levada para a delegacia, onde a realidade de sua situação começa a se instalar. Ela se vê cercada por policiais e advogados, e a gravidade de seus atos pesa sobre ela. "O que eu fiz? Como cheguei a esse ponto?", pensa, enquanto as lágrimas começam a escorregar pelo seu rosto. A batalha entre Berta e Isis está longe de acabar. Enquanto Berta busca justiça, Isis se vê presa em uma teia de mentiras e traições. Após a prisão de Isis, a repercussão do atentado se espalha como fogo em palha seca. A mídia não perde tempo em explorar cada detalhe da história, transformando Berta em uma figura de heroína e Isis em uma vilã. Reportagens sensacionalistas, entrevistas exclusivas e análises profundas sobre a dinâmica familiar entre as duas mulheres dominam as manchetes. Berta, agora cercada por advogados e assessores, percebe que sua vida nunca mais será a mesma. A pressão pública e a necessidade de manter sua imagem intacta se tornam uma nova batalha a ser enfrentada. Dentro da prisão, Isis enfrenta a dura realidade de suas escolhas. A solidão e a culpa a consomem enquanto ela reflete sobre o que a levou a esse ponto. Em conversas com outras detentas, Isis começa a entender que sua busca por vingança não apenas destruiu sua vida, mas também a de sua família. Enquanto isso, Berta se vê lutando contra fantasmas do passado. As memórias de Henrique, seu filho, são uma mistura de amor e dor. Ela se pergunta se poderia ter feito algo diferente para evitar que Isis chegasse a esse ponto. O sentimento de culpa a persegue, e ela começa a buscar uma forma de redenção, não apenas para si, mas também para Isis. Berta decide que, além de buscar justiça, ela deve encontrar um caminho para entender a dor de sua nora e, quem sabe, ajudar a curar as feridas que a levaram a esse ato desesperado. Lady, que inicialmente parecia ser uma aliada, começa a perceber que sua manipulação teve consequências devastadoras. A ambição a cegou, e agora ela se vê em um dilema moral. Ao observar a queda de Isis e a transformação de Berta, Lady se questiona sobre suas próprias motivações. Ela percebe que a rivalidade e a traição não são o caminho para o poder, mas sim uma armadilha que pode levar à ruína. Em um momento de reflexão, Lady decide que é hora de se redimir e buscar uma maneira de ajudar Berta a lidar com a situação, mesmo que isso signifique confrontar seus próprios erros. Com o passar do tempo, a história de Isis e Berta se torna um símbolo de luta e superação. Berta, ao invés de se fechar em sua dor, começa a trabalhar em projetos sociais que ajudam mulheres em situações de violência e abuso. Ela usa sua influência e recursos para criar uma fundação que apoia vítimas, buscando transformar sua experiência em algo positivo. O ato de vingança de Isis, que poderia ter sido o fim, se transforma em uma oportunidade de mudança e crescimento.